Olá, muito bom dia, 7h05, está no ar mais uma edição do Bom Dia Produtor, seja muito bem-vindo, manhã boa e agradável de quarta-feira, 27 de abril de 2022, a partir de agora você tem Bom Dia Produtor, até às 8 horas da manhã, trazendo sempre o melhor conteúdo para você nas suas manhãs aqui na 96. Para você que estava acompanhando o Despertador 96, muito obrigado pela companhia, por continuar com a gente. Para você chegando agora em 96.9, através do nosso site, do nosso aplicativo, muito obrigado também pela confiança. Nesta edição, a gente conversa com o engenheiro agrônomo e doutor em agronomia, pesquisador agronômico do CTC comigo, Jameson Paulo Almeida. Você vai ter mais detalhes sobre um estudo com 12 híbridos de sorgo do portfólio da Comigo, analisando aspectos do perfil de solo, microclima da área, além de datas de plantio, manejo adequado e muito mais. Então fique ligado, porque o programa está apenas começando. Bom Dia Produtor, com Leonardo Freitas. E a partir de agora o nosso WhatsApp já está liberado, 9919-9690, 9919-9690, para você interagir com a gente, tirar as suas dúvidas diretamente com o nosso convidado de hoje. Fique à vontade. Bom Dia Produtor, entrevista do dia. Vamos lá. Jameson Paulo Almeida, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Bom dia, Leonardo, bom dia, ouvinte do 96 FM. Bom, Jameson, vamos começar falando então sobre esse estudo com esses 12 híbridos, né, de sorgo do portfólio da Comigo. Vamos começar falando sobre o desempenho deles na região de Montes Claros, como é que é o microclima por lá também? Lembrando, Leonardo, que essa pesquisa a gente tem conduzido ela aí desde 2017 e a gente começou na região aqui de Rio Verde. Uhum. E na safra 18/19 a gente também começou ela em Montes Claros de Goiás. Mas a gente também teve um ano que realizou ela em Indiara. Então a gente trabalhando com híbridos do portfólio Comigo e em algumas pesquisas também a gente acaba colocando alguns híbridos que também não são do portfólio, né? A nossa missão aí é verificar aí qual híbrido que se adapta melhor naquela região, naquele microclima, né? Certo. Então, aí para este ano agrícola, 2021-22, a gente instalou o experimento em Rio Verde e Montes Claros. Em Rio Verde, em torno de 3 épocas de semeadura, que é também para identificar qual a melhor janela, viu, Leonardo? E lá em Montes Claros com 2 épocas aí de semeadura. Para fazer, então, um comparativo de uma região com a outra. Microclimas diferentes. Microclimas diferentes. Na verdade, às vezes a intenção, assim, não é comparar. Aqui nessa região, por exemplo, solos corrigidos, né, seguindo aí as recomendações técnicas para a cultura, a gente atingiu um determinado teto produtivo aí com diversos híbridos. Aí a gente quer verificar isso e também aí em outras regiões, em outros locais que a Comigo atua, né? Bom, e qual desses 12 híbridos de sorgo tem mais potencial para essa região que vocês estão? Vocês já têm essa informação? Outras regiões me parece que têm alcançado aí mais de 100 sacas por hectare, né? Será que lá no Vale do Araguaia vai chegar a mais que isso de sorgo ou não? A nossa meta é essa. A nossa intenção, né? Assim, o nosso desejo, a hipótese é que a gente consiga sim, porque se a gente nesta região que tem um microclima mais limitante, né, são áreas mais novas aí que a gente diz assim, mais novas, que são áreas que saiu às vezes da pecuária e entrou agricultura, né, mesmo que às vezes faz a integração, ou seja, são áreas novas, então não são áreas aí propriamente todas corrigidas. Então aquela região ali tem muita área que a gente fala aí de segundo ano, terceiro ano, que ainda também não está ainda com a fertilidade, por exemplo, fertilidade do solo bem estabelecida. Aí o cerne da sua pergunta, qual o híbrido? Né? Então a pesquisa ela é a médio e longo prazo. Então a gente conduziu lá um ano agrícola 2018-19 e a gente está conduzindo esse ano e a gente precisa continuar com essa pesquisa, que é para justamente, Leonardo, a hora que o cooperado, né, ou o técnico que está lá junto com o cooperado, né? Quando eu digo técnico agrícola, o engenheiro agrônomo, né? Que está lá junto com o cooperado ou o produtor rural, e ele direcionar o melhor híbrido aí que é mais adaptado para aquele microclima.
Excelente. Agora 7h10. O Jameson continua com a gente nessa edição do Bom Dia Produtor. Daqui a pouco a gente explora melhor esse conteúdo aqui no programa. Fique ligado. Vamos seguindo agora 7h15. De volta, hoje recebendo aqui o engenheiro agrônomo e doutor em agronomia, pesquisador agronômico do CTC Comigo, Jameson Paulo Almeida, falando sobre o estudo com 12 híbridos de sorgo do portfólio da Comigo. E aí você está tendo aqui uma análise, né, dos aspectos do perfil de solo, microclima da área, além das datas de plantio, manejo adequado. E é isso que eu vou perguntar agora, com relação ao melhor momento para o plantio, a melhor época. Já foi possível identificar isso, Jameson? A melhor época de plantio, a distribuição pluviométrica também, lá de Montes Claros, por exemplo, daquela região. Para inteirar o ouvinte aí que não conhece a região ali, né? A distribuição de chuvas, ela é um pouco diferente aqui dessa região, aqui que a gente está em uma maior altitude, aqui, região de Rio Verde, Jataí, Montevidéu. Certo. Né? Então, a distribuição de chuva ela é um pouco diferente. No entanto, a quantidade de chuva ela é muito, muito próxima, né? Mas essa distribuição, ela é diferente. Ou seja, o que eu quero dizer? Enquanto aqui, por exemplo, a gente, às vezes, no período chuvoso, aí, o mês de novembro, ou que seja o mês de janeiro, às vezes a gente tem uma distribuição melhor, ou seja, intervalos mais curtos, com ou sem chuva, com ou sem chuvas, né? Esses intervalos são curtos, por exemplo, chove hoje, daqui 5 dias chove de novo. Lá a gente tem momentos que fica 15 dias, 20 dias sem chuva, né? Mesmo estando em pleno período chuvoso. Aí dá aquelas chuvas mais concentradas, né? Ocorre aquelas chuvas mais concentradas, né, Leonardo? Chove 100 milímetros numa pancada, chove 80 milímetros, né? 50 milímetros, isso é costumeiro de lá. Né? E outro diferencial também, em relação, comentando do microclima, Leonardo, é a questão de temperatura. Lá também é um pouco, a gente tem as temperaturas médias mais altas, ou seja, então a amplitude de temperatura durante o dia, ou seja, a máxima e a mínima também, elas normalmente estão acima da máxima e a mínima aqui dessa região que é um pouco mais alta. E isso pode trazer algumas implicações aí para a cultura. Então, indo no cerne da sua pergunta, qual a melhor época? Então, tudo isso influencia na questão de época de plantio, tá certo? Então, lá tem uma tendência, Leonardo, de o que acontece? De a chuva estabilizar também um pouco mais tarde do que aqui. Então, vamos supor, o que eu quero dizer com isso? Enquanto aqui, às vezes, 20 de outubro, né, já estabilizou, até 30 de outubro, 1º de novembro estabilizou chuva aqui, às vezes lá vai estabilizar meados de novembro. Então, isso pode afetar, pensando então no estudo para a cultura do sorgo, né, pode afetar, visto que a questão de milho é um pouco mais, o milho pode ter mais limitações lá, né, porque o milho tolera menos estresse de alta. Então, quando você tem temperaturas um pouco mais altas, ou seja, diurnas e noturnas, então você mesmo tendo água no ambiente, tendo nutriente no solo, né, você tem um potencial, você reduz, mesmo o híbrido tendo uma genética de produzir mais, ele produz menos nessas regiões. Então a aptidão para o milho, a gente vê que lá tem uma aptidão menor para a cultura do milho, né? Você quer um exemplo? Por exemplo, aqui uma produtividade na segunda safra, o milho semeado dentro da janela, né, ter 140, 150, às vezes até mais sacas por hectare, né? Mais que 150 sacas, isso é bom aqui. Às vezes lá uma área corrigida, plantou dentro da janela certa, produziu 80 sacas por hectare, às vezes é considerada uma produtividade para a região, uma produtividade boa para o milho. Certo. Então, se o milho eu tenho mais um risco, ainda devido ao microclima, eu tenho um risco maior embutido, né, no cultivo do milho, então o sorgo entra como opção. Só que até o sorgo, ele precisa de água. Então, na literatura fala em torno de 400 milímetros, né, de água. No entanto, a gente, se olhar os trabalhos aí, as pesquisas do Centro Tecnológico do Centro Tecnológico Comigo, né, essas pesquisas estão publicadas até no anuário Segunda Safra, está disponível lá no site da Comigo, né, para o ouvinte aí, ele vai lá no site da Comigo, vai em comunicação, publicações, a partir de, se eu não me engano, de 2018, os anuários de pesquisa está disponível também na versão online. E lá no anuário pesquisa Segunda Safra do ano passado, tá lá a gente com 134 milímetros, 135 milímetros de chuva, que nessa região a gente conseguiu atingir produtividade acima de 100 sacas por hectare. Mas aí entra outras questões da cultura também. Essas chuvas têm que ocorrer em momentos primordiais, né, que definem, consegue
segurar esse teto produtivo desses híbridos. Uhum. Aí, voltando à questão de Montes Claros, lá a gente tem mais algumas limitações. E essas limitações estão muito inerentes ao microclima, certo? Que é outra questão, por exemplo, a gente teve essa chuva agora aqui na Semana Santa, não foi a última chuva, se eu salvo engano? Penso que sim. Foi na Semana Santa, né? Lá já não teve. Então, assim, desde antes já estava sem chuva. Tivemos uma chuva esse final de semana ali na região do Rio Preto, choveu um pouco. Rio Preto já está aí, né? Mas aqui mais, em Rio Verde já foi mais escasso. Isso. De fato, também a Creúna choveu, mas a região Jardim de Ara, por ali, já não choveu também. Então, a região em si, né? Como eu comentei lá atrás, que no início agora da entrevista, falando assim, mas você perguntou qual híbrido que se adapta melhor, né? Qual híbrido? Então, qual que é essa resposta? Aí eu te respondi que a pesquisa ela é a médio e longo prazo. Né, justamente até porque nesse intervalo começa a sair novos híbridos. Então essa pesquisa ela nunca para, viu, Leonardo? Esse experimento. Só finalizando, Leonardo, que o conhecimento do técnico que está atuando na região ou do próprio produtor, que às vezes ele já tem uma formação técnica e conhecimento da região, isso pode também, atrelado com essas informações prévias aí que a gente já vai trazer, a escolha do melhor híbrido. Só lembrando que com resultados prévios aí de 2 anos agrícolas. No entanto, essa pesquisa precisa continuar para dar mais acurácia aí na hora de posicionar esses híbridos. Excelente. Bom, eu tenho aqui a participação do Adenor dizendo o seguinte: bom dia, Leonardo e seu entrevistado. A nossa percepção é que quando a gente faz a rotação de soja com pastagens, por exemplo, conseguimos manter o solo coberto o ano inteiro. É mais ou menos isso? Bom dia. É o Adenor que está em Montevidéu, Jameson. Isso, a outra questão, né, aproveitando a pergunta aí do Adenor, obrigado aí pela sua participação, né, o que a gente também, nesse primeiro ano de pesquisa agrícola, foi lá em 2018, 2019, o Adenor e Leonardo e demais ouvintes, a gente verificou que quando a gente cultivou os híbridos de sorgo solteiro, né, e comparar todos os híbridos também consorciados com a braquiária, que é para a gente ver também qual híbrido que tolera o consórcio com a braquiária rusiziense, e no caso a gente trabalhou com a braquiária rusiziense, e também trabalhou com uma boa quantidade de plantas, algo em torno de 250 mil plantas de braquiárias por hectare, né? Então, o que a gente verificou? Que no cultivo da soja, aonde a gente tinha ali praticamente todos os híbridos de sorgo consorciado, né? Onde tinha os híbridos de sorgo consorciado com a braquiária rusiziense, nós obtivemos aí uma produtividade de 6,8 sacas a mais do que quando cultivado, onde semeou a soja, onde foi cultivado somente o sorgo solteiro. Mas e o pousio? Se eu tivesse deixado em pousio, às vezes teria sido pior, porque aí eu tinha planta daninha, tem algumas plantas daninhas que multiplicam nematóide, então, né, muito mais do que as culturas. Então, a gente verificou isso. Então, a vantagem, sim, de usar aí a braquiária. Então, e por isso que a gente, Adenor, a gente tem ido na linha aí também. A sua participação foi muito oportuna. Eu lembrei das pesquisas que a gente tem conduzido também aqui na região de Verde, a gente vai para o 4º ano, que é o sorgo também consorciado com braquiária. E a gente também no CTC tem aí 3 anos aí, e tem outras instituições também que já conduziu lá mais atrás, né, há tempos atrás, e continua também estudando, por exemplo, a questão do consórcio do milho com braquiária, né? Então a gente está indo na vertente aí do sorgo granífero com braquiária. Excelente. Bom, agora 7h23, daqui a pouco a gente retorna aqui com o Jameson, aqui no Bom Dia Produtor. Muito obrigado a você aí em Montevidéu, sempre acompanhando o nosso programa também. Bom, agora 7h28, o engenheiro agrônomo e doutor em agronomia, pesquisador agronômico do CTC comigo, Jameson Paulo Almeida, é o nosso convidado dessa manhã de quarta-feira, 27 de abril. Continue participando, 9919-9690. Bom, eu tenho mais uma participação aqui, Jameson. O Gustavo dizendo o seguinte: bom dia a todos. Eu queria entender melhor sobre esse assunto, sobre a raiz, para a gente conseguir explorar um sistema radicular maior e aí se consegue diminuir um pouco o efeito do clima. Qual a orientação? O que já se percebeu, Jameson? É o Gustavo que está em Jataí. Obrigado aí pela participação, Gustavo. Olha, o que a gente tem, né, praticamente todos os eventos aí que a gente fala multidisciplinar, vai lá o tema perfil de solo, né? Mas a gente tem que pensar na questão física, né, e na questão química, de correção química, né? Quando a gente fala correção química, são os nutrientes,
né? Tem que estar disponível neste perfil. Só que também, Gustavo, né? Isso. Gustavo, a gente tem que pensar como que vai ter estabilidade. Outra coisa também que a gente tem ouvido falar aí dos pesquisadores da área de solos, né? Solos e nutrição de plantas. Quando eu digo solos, eu estou falando de todas as áreas dentro da pesquisa de solo. Por exemplo, física do solo, né? Fertilidade do solo. O que tem se discutido bastante é que o nosso sistema se tornou muito intensivo. E é para ficar ainda, para se tornar ainda um pouco mais, para aprimorar esse cultivo intensivo, né? A gente nunca foi, assim, Gustavo, tão extensivo, né? Visto isso que a gente tem aí dados que mostram que a nossa área de preservação aí no Brasil chega aí próximo ou um pouco mais aí do que 70%, pensando em preservação de áreas nativas, né? Ou seja, então, a nossa produção agrícola não é tão extensiva assim quando se tem alarde. Então, como que a gente vai fazer ainda para aprimorar nesses 30%, né, 25% que a gente está cultivando aí e também está com pecuária, como que a gente vai fazer para conseguir produzir mais? A gente já tem diversas pesquisas que mostram isso, a gente tem que começar a aplicar. Agora, a discussão também é o refinamento dessas pesquisas. Então, quanto mais a gente tinha uma média de produção de 50 sacos de soja, e lá antigamente, ou você fazia soja ou milho verão, e no máximo ali entrava um capim depois, quando era milho verão ainda fazia consorciado, né? Conversando com um produtor essa semana, que é da região de Indiara, citar o nome dele aqui, o Valtinho Fiuza, ele comentando que lá, né, na década de 80, início de 90, eles faziam lá milho verão consorciado com pânico. Ou seja, era uma dificuldade danada depois para colher, mas ele tinha ainda aí a possibilidade de engordar os animais. Então você vê que a integração lavoura-pecuária, ela não é nova assim, né? Ela é antiga, ela está sendo aprimorada. Então quando a gente fala, Gustavo, de perfil do solo, né, é como a gente manter esse perfil do solo rico em nutrientes, é como manter esse perfil do solo com uma boa característica física, com boas características, atributos físicos, né, bem regulados e equilibrados, que é para a gente obter esse crescimento radicular e, consequentemente, a gente passar por esses veranicos aí que a gente tem, esses intempéries aí no momento, durante o ciclo da cultura, né? Aí lembrando que essas características físicas e químicas, elas podem ser, sim, melhor equilibradas com o uso de plantas de cobertura. E uma delas aí que a gente tem para esse sistema tropical que a gente tem são as gramíneas forrageiras. E uma das mais usadas até hoje é a Braquiária rusiziense, né, que ela tem aí trabalhos que comprovam que ela vai incrementar desde matéria orgânica no solo. E esse incremento de matéria orgânica, ele pode trazer alterações, por exemplo, na capacidade daquele solo reter nutrientes, né? O sistema radicular em si pode formar lá, que a gente fala, os bioporos, né? Atrelado depois à formação de matéria orgânica, a gente também aumenta a capacidade de retenção de água no solo. Ou seja, se a gente tem um solo, eu vou citar, como se fosse uma caixa de 1000 litros, às vezes se a gente não trabalhar ele de forma equilibrada, é como se a gente pegasse a boia, né, que faz limitar ali o enchimento dessa caixa, e colocasse ali no nível dos 500 litros. E quando a gente começa a trabalhar esse solo, né, dentro do que a gente já tem de informação científica, consequentemente, aplicando essa informação científica, a gente está aplicando tecnologia, né, a gente consegue levantar um pouco mais essa boia e explorar os 1000 litros, que é a capacidade da nossa caixa. Então, até para solos aí um pouco mais limitantes, que é a questão de solo de textura, quando você pega um solo de textura média, começa também a caminhar para o solo de textura arenosa. Muito bem, respondido aí, então um abraço para você, Gustavo, obrigado a todos aí em Jataí também acompanhando a gente, um grande abraço. O WhatsApp continua liberado, 9919-9690, depois do intervalo a gente continua. Vamos avançando agora às 7h39. O Felipe, lá do Centro Agro, está acompanhando o programa, Jameson, dizendo que você é um grande amigo dele e também um ótimo pesquisador. Obrigado, Felipe. Um grande abraço aí. Também ele é um grande pesquisador, Felipe. Grande abraço para você, Felipe. Em breve, eu aguardo por aqui. Doutor Antônio Cuevas, um abraço para você. Obrigado pela companhia. Deixa eu ver quem mais também, o pesquisador Túlio Gonçalo também, um grande abraço para você, obrigado pela audiência. Vamos avançando no nosso tema de hoje aqui, falando sobre o estudo com 12 híbridos de sorgo do portfólio da Comigo. O Jameson Paulo Almeida está com a gente nessa manhã de quarta-feira. Bom, deixa eu ver aqui mais participações. O Luciano, que está em Paraúna, bom dia. Quero saber se a cama de frango
é uma alternativa nessa construção de solo. Luciano que está em Paraúna, Jameson. Luciano, até a nossa intenção aqui não é aprofundar tanto nessas questões aí de, uso matéria-prima A ou B, né? Pode ser um aliado. Teve uns programas anteriores, até antes da Tecnoshow, né, Leonardo? Teve aí o professor Paulo Boldrin, da UNRV, explanou aí sobre essas questões, né? Ele até falou sobre o tema, essa dificuldade hoje aí, né, aumento dos custos aí dos fertilizantes, né? Então, quais as alternativas? Então, ele pode ser, sim, a cama de frango uma alternativa, só que tem todos os detalhes que é necessário aí você buscar. Se você é o profissional, já é um técnico, né, um produtor e técnico da área, ou se é um técnico da área, buscar informações e pessoas que trabalham nesse sentido para você definir, por exemplo, quanto jogar por área, né, em função de quê? Uma coisa simples que é negligenciado, né? Às vezes a gente fica discutindo qual matéria-prima, qual fertilizante, qual formulado. Vou usar a cama de frango? Não vou, né? Mas a gente negligencia algo básico, por exemplo, a análise de solo. Algo que poderia trazer um refino nas nossas recomendações, a análise foliar. Então, hoje a gente ainda tem espaço e muito, né, para trabalhar essa questão, por exemplo, de análise de solo. E esse ano a análise de solo, acredito eu, aí nesses custos de fertilizantes, né, Leonardo, vai ser um aliado do produtor. Já era sim um aliado, só que às vezes ainda subestimado, pouco usado. A gente precisa ainda lançar a mão mais dessa tecnologia que a gente tem, que é a análise de solo, para trazer aí uma recomendação aí mais refinada para o nosso talhão, para a nossa área em específico. E às vezes a gente fica tanto à procura de vou usar o termo aqui, né, um termo aí que o pessoal usa corriqueiramente, que a gente fica tanto à procura de um milagre, né, nessas questões, vou usar esse termo aí, fica até um pouco pesado, né, mas é essa a realidade. A gente fica tão encantado por algumas coisas que não tem validação ainda. Às vezes que é uma fórmula pronta. Não é o caso da cama de frango. A cama de frango já vem sendo usada aí, já tem bastante informação, é só a gente buscar informação, ir nos profissionais que trabalham em específico, né? Inclusive fazer análise dessa cama de frango. Então é um aliado. Só que não é só uma coisa, respondendo aí, Luciano, quero que fique uma coisa bem registrada. Não é só a cama de frango, não é só o fertilizante solúvel, não é somente o calcário. Então é uma série de técnicas que a gente tem que ter o domínio e buscar informação, pelo menos para ter isso na mão e conseguir aplicar aí de forma mais exata possível, certo? Então a gente tem muita informação hoje, no entanto, mesmo tendo esse montante de informação, a gente fica aí buscando algumas coisas que ainda não estão validadas, tá? Então o que a gente precisa é lançar a mão daquilo que a gente já tem de informação e de tecnologia pronta para ser usada, que às vezes a gente negligencia e acaba não usando. Certo? Bom, e o tempo está passando muito rápido, já 7h43, né? O assunto, quando é muito bom, rende bastante, passa muito rápido, né? A se pensar em alta produtividade, qual é a recomendação? Apesar de tudo isso que você já falou aqui, né? Nós já falamos aqui, por exemplo, dos genótipos, né? Dos materiais genéticos, também com 12 híbridos, né? Tanto aqui em Rio Verde, como em outras regiões de atuação da Comigo, né? Aí fica assim, então é só os híbridos. Aí a gente entrou na questão do microclima, aí já falou, por exemplo, solos, aí já surgiu essas participações. Mas a gente pode, qual que é a recomendação? Por exemplo, aí a gente já tem outras também, a gente não pode esquecer, por exemplo, você tem Centro Tecnológico Comigo, lá no meio do pesquisador Rafael, tem trabalhado, por exemplo, pesquisas, por exemplo, de tratamento de semente, fungicidas, né? Quais fungicidas que eu posso aplicar, em quais momentos que eu entro com a aplicação desse fungicida, tá certo? O Diego, por exemplo, que é o entomologista, né, aí manejo de pragas, quando surgiu o pulgão da cana-de-açúcar, né, não é o pulgão amarelo da cana, é o pulgão da cana-de-açúcar, né, que surgiu aí na cultura do sorgo há 2 safras aí anteriores, né, que muitos perdeu muito a questão do teto produtivo. O Diego já tinha pesquisas já com esta praga para melhor recomendação de melhor inseticida, né, que vai ter controle. Então não adianta, Leonardo, eu ter um genótipo com alto teto produtivo, ou seja, um material genético, um híbrido com alto teto produtivo, e eu me atentar à questão, por exemplo, do microclima, me atentar à questão do perfil do solo, né, ter um solo corrigido, eu fazer consórcio com braquiária, já pensando na soja,
mas se eu não lançar a mão de outras, por exemplo, pensar nas outras áreas, por exemplo, manejo de doenças, manejo de pragas. Então, várias coisas que a gente tem que pensar em conjunto, né, para poder ter aí altas produtividades. No entanto, aquilo que está ao nosso controle, que eu digo, é conhecer, por exemplo, a região, dentro desse microclima da região, ver qual a melhor época de semeadura, ver quais os híbridos que são melhores adaptados para aquela região, para aquela época de plantio, semeio esse híbrido, só que eu não posso esquecer dos outros detalhes. E outra coisa no sorgo também, que é negligenciado para obter altas produtividades, é essa questão da época de semeadura. É uma cultura mais eficiente do que o milho no uso da água, né? E toda essa informação que tem na literatura. Sim, ele é mais eficiente do que o milho no uso da água. No entanto, também a gente não vai colocar ele no fogo, né? Não adianta a gente pensar que ele é mais eficiente aí no uso da água do que a cultura do milho e querer semear ele lá tardiamente. Vou citar uma época de plantio aqui. Eu queria semear ele depois aí, início de abril, lá meados de abril, né? Então eu tenho que trazer essa semeadura, pensando aqui, por exemplo, na região de Rio Verde. Se eu conseguir semear na primeira semana, né, na última semana de fevereiro, até o final da primeira semana, o dia 10, aí, por exemplo, de março, seria o ideal. Quando eu começo a passar disso aí, eu começo a aumentar meu risco potencial. E uma região, por exemplo, igual Montes Claros de Goiás, que está próxima aí, Vale do Araguaia, que a gente citou essa problemática do microclima, a gente precisa antecipar um pouco mais. Então, com as pesquisas, a gente vai chegar num melhor norte. Mas, por exemplo, quem está na região sabe lá que se eu passar, por exemplo, dia 15 de fevereiro, janela técnica. Se a gente começar a passar do dia 15 de fevereiro, dia 20 de fevereiro, não é nem para sorgo lá mais. A gente tem que começar a pensar em semear a braquiária, por exemplo. Aí quem faz integração lavoura-pecuária vai ter forragem, aí, oferta de forragem para os animais no período seco. Quem não lançar a mão da integração, ele vai ter a biomassa que é formada, né, ou seja, palhada para o plantio seguinte, tá certo? Então, a participação aí do ouvinte aí, ela foi, assim, essencial, porque a gente quer uma receita mágica. No entanto, a gente tem que atentar a diversas situações, né? Muito bem, agora 7h47, vem aí o nosso último intervalo, daqui a pouco Jameson continua com a gente. A gente está de volta com o Bom Dia Produtor, quase no final da nossa edição, Jameson, e hoje falando sobre esse estudo, né, com 12 híbridos de sorgo do portfólio da Comigo, analisando aspectos do perfil de solo e microclima da área, além de datas de plantio e manejo adequado, né? Todos esses experimentos sendo feitos ali na região de Montes Claros de Goiás. Bom, Jameson, para a gente fechar, para a gente concluir, né, uma dúvida que eu tenho aqui de bastidor, qual que é o maior desafio que vocês pesquisadores enfrentam ao assumir, por exemplo, esses experimentos? Eu acredito que o desafio, na verdade, é uma expectativa, né? É trazer a resposta positiva. Né? É o resultado final. O resultado final. Por exemplo, você tem uma hipótese, você vai investigar. Se der, né, você validar ou não a hipótese, você tem o resultado, pensando aí no resultado científico em si para publicar, né? No entanto, se, por exemplo, a gente conseguir, quando você falou lá no início do programa, James, qual que é a meta? Nossa expectativa, né? Ou seja, meta, por exemplo, com essa pesquisa, que a gente consiga encontrar, mesmo para a região que é um pouco mais limitante em questão de microclima, e às vezes a questão atual de algumas áreas lá, ou boa parte das áreas, questão, por exemplo, que é limitante em questão de fertilidade do solo, né? Correção e fertilização desses solos, a nossa intenção é ter híbridos que produzem mais de 100 sacos, né? E aproveitando que a pergunta anterior, Leonardo, só complementando, né, que eu falei que não é só a questão, por exemplo, que eu achar o genótipo, o material genético, ou seja, o híbrido com maior potencial para o teto produtivo, não é só também questão de correção de fertilidade do solo, mas depois que eu atender essas duas questões, eu fiz a base, que é o solo, encontrei o material com maior potencial para aquele microclima, eu também preciso fazer os tratos fitossanitários, que aí eu citei a questão do manejo de doença e o manejo de pragas, né? Que lá no CTC, os pesquisadores dessa área já têm trabalhado com a cultura do sorgo também nas últimas safras nesse sentido. E tem também a questão, Leonardo, que era limitante para o sorgo, que eu vejo como que era um desafio muito grande, que a gente começa já a desvendar. É o manejo de plantas daninhas. Para você ter noção, a gente chega a perder aí, dependendo da área, ter uma perda em torno de 70% da produtividade. Ou seja, por mato competição.
né? E fora que essas plantas daninhas, por exemplo, mato competição, por exemplo, com plantas daninhas de folha estreita. Porque para o sorgo a gente tinha atrazina, que é para manejar aí mais folha larga, né? Mas aí tem outras plantas, por exemplo, como capim custódio, que é folha estreita, pé de galinha, o próprio colchão, amargoso. Então são as plantas daninhas aí de folha estreita, né? E a gente também lá na safra já 2017-18, a gente iniciou as pesquisas lá no CTC, enquanto ainda não tinha, por exemplo, aplicabilidade, aí o uso, por exemplo, de uma molécula chamada S-metalaclor. O Cooperar, vou citar o nome aqui, porque a empresa detentora, né, o produto comercial que o pessoal está no mercado e que o produtor conhece, os técnicos conhecem, por exemplo, o Dual Gold, o Primesta Gold. Então a gente iniciou essas pesquisas lá na safra 17-18. Consequentemente, com o passar do tempo, isso também acredito pela articulação aí das sementeiras de sorgo, a Syngenta registrou, por exemplo, que é a dona do S-metalaclor, registrou no Brasil, já era registrado em alguns países da América Latina, o fluxfenin, que eu vou até citar o nome comercial, que já vem tratado lá da UBS, a semente, que é um protetor químico. Esse fluxfenin, o nome dele é benéfico, o nome comercial. Você vê lá na bula do produto, tá benéfico. Né? O que acontece? O tratamento dessa semente com esse protetor químico, você semeia a semente e pode aplicar tranquilamente aí o herbicida em pré. Consequentemente, esse herbicida aplicado em pré, tanto da cultura, em pré-emergência, tanto da cultura como da planta daninha, ele vai deixar com que tenha um potencial com que eu cultive essa lavoura no limpo, tá certo? Mas lá atrás, na safra 17-18, a gente já identificou a seletividade e posição dessas moléculas, ou seja, mesmo sem o uso do fluxfenin, dependendo do momento que eu entro com a aplicação dessa molécula, né, eu tenho a seletividade. Agora, o registro dela nos traz uma segurança, logicamente, aí que eu digo até, pode entrar no meio questão jurídica, questão profissional, que é o engenheiro agrônomo poder recomendar esse herbicida. E, consequentemente, Leonardo, preservar tudo isso que eu investi. Porque se a planta daninha pode tomar até 70%, né, do meu potencial produtivo, então, se eu estou perdendo 70%, estou perdendo ali o fertilizante que eu coloquei no solo, né? Tô perdendo para a planta daninha. Eu tô perdendo a água, né? Então tem competição por água, luz e nutrientes. Então, e tô consequentemente investindo numa semente de qualidade, investindo no híbrido com alto teto produtivo e posso ter isso reduzido pela planta daninha. No entanto, hoje a gente já começa a ter esse norte. Algumas empresas também lançaram aí agora para aplicar em pós-emergência, tanto em pré também, alguns herbicidas inibidores de ALS. Por exemplo, o uso do imazetapir. Alguns híbridos, por questão de melhoramento genético, tá? Clássico, obteve algumas empresas aí uma empresa aí já tem aqui no mercado brasileiro que a gente pode aplicar imazetapir. Isso também, imazetapir em algumas folhas estreitas, dependendo da dose, a gente consegue controle ou até mesmo supressão e, consequentemente, eu suprimindo essa planta daninha ou tendo controle, ou seja, supressão, na hora que o sorgo fechar, a gente tem ali o controle cultural pela própria cultura. Então, só salientando que a gente pesquisa desde os híbridos para identificar, seja aqui na região de Rio Verde, seja na região de Montes Claros, quais os híbridos que têm maior aí, teto produtivo e a questão da adaptação, né? Mas também a gente atenta à questão, por exemplo, básica, que é a fertilidade do solo, e a gente atenta também a essas outras questões, que é o manejo fitossanitário. Vou aplicar fungicida? Quantas de fungicida? Né? 1, 2? Em qual momento? Se eu for fazer só uma, em qual momento que eu faço? Isso aí está o Rafael lá fazendo essas pesquisas. O Diego no manejo de pragas, né? Então fazer o monitoramento e entrar com a aplicação, com o inseticida correto, na dose correta, com volume de calda correto, com tamanho de gota correto. Então você vê que é muita coisa envolvida para você atingir esses altos tetos produtivos. Então, pensando nisso, a gente não pode negligenciar, por exemplo, por ser uma cultura rústica, semear fora do time, fora da janela de plantio. A gente não pode negligenciar as questões de solos, né? Que é para a gente ter aí esses altos tetos produtivos. Não pode negligenciar também o manejo fitossanitário. Porque o que a gente vê às vezes acontecer, Leonardo, só estendendo um pouco mais, é que às vezes eu vou semear essa cultura fora da janela. É importantíssimo a gente ver pelo menos os resultados que a gente ainda tem. A gente continua essas pesquisas, por exemplo, parte de solos, a gente continua. Coloco ou não coloco adubação no suco de semeadura, pensando no sorgo, né? Será que aquele nitrogênio que vai no suco de semeadura, ele vai me ajudar a produzir mais? Ao invés de eu fazer só cobertura, adubação de cobertura, ou muitas das vezes ele é negligenciado esse fertilizante no suco de semeadura e é negligenciado também a adubação de cobertura. Ou às vezes eu negligencio, por exemplo, a adubação no suco de semeadura e faço a cobertura e eu não tenho a melhor resposta. Então também a gente tem pesquisa nesses sentidos aí.
tá? Para trazer essa resposta para o cooperado, para o técnico que está na linha de frente. Muito bem, agora 8 horas, 1 minuto, vamos embora. Final da nossa edição do Bom Dia, produtor, engenheiro agrônomo e doutor em agronomia, pesquisador agronômico do CTC comigo. Muito obrigado pela participação aqui, Jameson. Um ótimo dia para você. Até a próxima. Obrigado, Leonardo, pelo convite aí. E obrigado aí ao ouvinte da 96 FM que passou esse tempo aí com a gente no início da sua manhã. Vamos embora, muito obrigado ao senhor e a senhora pela sua audiência e pela companhia nessa quarta-feira. A gente retorna amanhã, a partir das 7 horas da manhã, com mais um programa ao vivo inédito aqui na 96. Eu volto ainda hoje com o Momento do Produtor ao longo da programação da 96 FM. A você um grande abraço e uma quarta-feira de boas notícias e bons negócios.